E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso Jesus Cast. A gente estava falando sobre aquela crítica que rola por aí, né? É. De que a religião gera ansiedade. O pastor Seabra levanta uma questão importante ali. Será que essa crítica não é um pouco superficial? Pois é. Ele sugere que a gente precisa analisar essa ideia com mais cuidado, né? Afinal, a gente vive num mundo que incentiva a gente a buscar soluções rápidas para a ansiedade, tipo remédios, terapias, mas que muitas vezes ignora a raiz do problema. Entendi. É. É como tentar apagar um incêndio com um copo d'água, né? A Yeah. gente precisa ir mais fundo, entender de onde vem essa ansiedade toda. Exatamente. E aí, ele faz uma pergunta que me deixou pensando. Será que o mundo moderno, com toda a sua tecnologia, avanços científicos, liberdade, realmente conseguiu diminuir a ansiedade? Boa pergunta. A gente vive conectado 24 horas por dia, se cobrando o tempo todo, comparando nossa vida com a dos outros nas redes sociais. Acho que se a gente for sincero, a ansiedade só aumentou, né? É verdade. E o pastor Seabra usa essa observação para mostrar que talvez a gente precise olhar para dentro da nossa espiritualidade, para entender a raiz da nossa ansiedade. Ele nos convida a questionar se essa busca desenfreada por felicidade e sucesso exterior não tem nos afastado do que realmente importa. Faz sentido. Mas o que a gente faz então? Se tranca no mosteiro, reza 24 horas por dia e espera a ansiedade ir embora? Calma, não precisa ser tão radical. A ideia não é se isolar do mundo, mas fortalecer a nossa conexão com Deus. E a Bíblia nos dá algumas dicas de como fazer isso. Uma delas é a confissão dos nossos pecados. Confessar os pecados. Mas isso não é coisa do passado. Pode parecer. Mas reconhecer nossos erros, assumir a responsabilidade pelas nossas ações e pedir perdão a Deus é muito libertador. É como tirar um peso das costas. Entendi. É como se a gente estivesse limpando nossa bagagem, se livrando daquilo que impede da gente seguir em frente, né? Exatamente. E depois da confissão, a gente precisa praticar a humildade. Reconhecer que a gente não é perfeito, que a gente precisa da ajuda de Deus, que a gente não consegue controlar tudo na vida. Essa parte de abrir mão do controle é difícil, né? A gente quer sempre estar no comando, resolver tudo sozinho. Parece que a gente tem medo de se mostrar vulnerável. É verdade. Mas quando a gente se humilha diante de Deus, reconhecendo a nossa fragilidade, a gente abre espaço para que Ele haja na nossa vida, para que Ele nos cure, nos fortaleça, e aí a gente começa a trilhar o caminho da restauração. Restauração. Tipo, voltar a ser quem a gente era antes da ansiedade. Não necessariamente voltar ao passado, mas reconstruir a nossa vida, a nossa relação com Deus a partir de uma nova perspectiva. Imagina que você tem um quadro antigo, cheio de poeira e marcas do tempo. A restauração é como se a gente limpasse esse quadro, revelando a beleza original da obra. Nossa, que analogia incrível. Não. Gostei dessa. Mas e a culpa que a gente estava falando antes? Como a gente lida com ela nesse processo de restauração? A culpa é um sentimento importante nesse processo, porque nos leva a reconhecer que a gente precisa mudar, que a gente precisa se arrepender. Mas a gente precisa tomar cuidado para não ficar preso na culpa, se martirizando pelos erros do passado. É verdade, ficar remoendo o passado só piora a ansiedade. A gente precisa se perdoar e seguir em frente. Mas como fazer isso quando a culpa parece que nos prende? A Bíblia nos ensina que Deus é misericordioso, que Ele nos perdoa quando nos arrependemos sinceramente. Em 2 Coríntios 7,10, a gente lê que a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação, enquanto a tristeza segundo o mundo produz morte. Tristeza segundo Deus. É a segunda vez que você fala isso. Me explica melhor, por favor. Claro, a tristeza segundo Deus é aquela que nasce do arrependimento sincero, do desejo de mudar de vida e se aproximar de Deus. É diferente da tristeza do mundo que nos afunda na culpa, na autopiedade, no desespero. Eu acho que entendi. É como se existissem dois tipos de culpa. Aquela que nos paralisa e aquela que nos impulsiona para a mudança, para a busca por Deus. Exatamente. A culpa que vem de Deus é como um sinal de alerta, mostrando que a gente está no caminho errado e precisa mudar de direção. E quando a gente se arrepende, quando busca a restauração da nossa relação com Deus, essa culpa se transforma em paz, em liberdade, em esperança. Nossa, que mudança de perspectiva. A gente precisa se lembrar que Deus não quer nos punir com a culpa, mas sim nos libertar dela. Com certeza. E Pessoal, sabe né? qual é a parte mais legal de tudo isso? Quando a gente começa a trilhar esse caminho de volta para Deus, a gente descobre que Ele está sempre pronto para nos acolher de braços abertos. É como se a gente estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem, né? E a casa tá sempre de portas abertas esperando por nós. Exatamente. E essa sensação de acolhimento, de pertencimento, de amor incondicional é o que nos dá força que a gente precisa para enfrentar qualquer desafio, inclusive a ansiedade.